Chamavam-na de Caminhante das Sombras, mas não como um elogio. A cabo dos fuzileiros. Navais. Maya Rodrigues tinha sido descartada, ridicularizada e deixada de lado por 8 meses. Quando 24 Navy SEALs se viram cercados por 200 combatentes inimigos nas montanhas do Afeganistão, todos os atiradores de elite qualificados já estavam mortos ou imobilizados. Foi então que alguém se lembrou da mulher que haviam ignorado. O que aconteceu a seguir durou exatamente 47 minutos e 31 disparos. Antes de continuarmos, diga-nos de onde você está assistindo no mundo e inscreva-se no canal. Mas aqui está o que os relatórios classificados não contam sobre aquelas 31 balas que viajaram mais de 300 metros através de ventos montanhosos uivantes, ventos glaciais, frio cortante, rajadas de armas automáticas ecoando nos penhascos de granito. Uma equipe de SEALs americanos cercada, munição quase esgotada, rostos manchados de sangue, olhos desesperados procurando rotas de fuga que simplesmente não existiam. Um soldado sussurrou roucamente: "É o fim, não vem nenhum apoio aéreo, já somos fantasmas." Mas justamente quando toda a esperança tinha se evaporado, um único disparo de fuzil rompeu o ar da montanha. Todo o vale ficou em silêncio. Um combatente inimigo caiu instantaneamente. Maya Rodrigues, 28 anos, tinha cabelos negros como corvos presos em um coque regulamentar, em um corpo compacto que sugeria resistência, apesar de sua estatura menor. Crescendo no terreno áspero das montanhas rochosas do Colorado, ela passou incontáveis horas caçando com o avô através de encostas alpinas implacáveis. Essas expedições ensinaram-lhe a ler padrões de vento em altitude, a praticar paciência infinita e a compreender que a precisão importava infinitamente mais do que a velocidade. Quando se alistou, seu sonho era cristalino: tornar-se atiradora de elite militar. Mas a unidade tinha outros planos. "Esse fuzil é muito pesado para você, Rodrigues", declarou seu comandante durante a primeira semana. Talvez devesse ficar com comunicações e coordenação de suprimentos. Deram-lhe o apelido de Shadow Walker, alguém que seguia soldados de verdade, mas nunca poderia tornar-se um deles. No estande de tiro, quando Maya ajustava meticulosamente a mira com o cuidado de um mestre artesão, os soldados homens zombavam de sua atenção ao detalhe, dizendo que ela tentava atingir satélites. "Queda!" gritavam rindo, enquanto ela ignorava os comentários e continuava sua preparação. Durante os briefings táticos, quando sugeria estabelecer uma posição de cobertura na crista oriental que dominava a área operacional, a sala inteira explodia em gargalhadas. "Essa escalada vai acabar com você antes mesmo de o inimigo notar", alguém gritou do fundo. "Rodrigues só para apoio na retaguarda", dizia o sargento Martinez, descartando suas contribuições sem consideração. Noite após noite, enquanto seus colegas compartilhavam histórias e fortaleciam a camaradagem, Maya escapava para o campo de treinamento. Deitava-se no ar gelado da montanha, praticando técnicas de respiração, aperfeiçoando o controle do gatilho e estudando as relações matemáticas entre altitude, velocidade do vento e trajetória da bala. Nessas sessões solitárias, lembrava-se das palavras de seu avô em sua última expedição de caça juntos. "Nieta, você não precisa de muitos tiros na vida, mas os que der devem valer por tudo." O desprezo constante criou dentro dela uma paciência fria, como aço forjado através de repetido aquecimento e resfriamento. Cada talvez da próxima vez, e cada fica com o que você sabe, adicionavam mais uma camada à sua determinação. O que deveria ter sido uma extração de 25 minutos tornou-se uma luta desesperada pela sobrevivência contra uma companhia inteira que havia preparado uma emboscada. A equipe SEAL dividiu-se em 4 grupos de fogo, tentando estabelecer posições defensivas entre os escombros de estruturas de mineração abandonadas. Mas a superioridade numérica e as táticas coordenadas os forçaram a um perímetro cada vez menor, com cobertura limitada e sem rotas de fuga. O rádio revelava a história de uma missão em colapso. Equipe Alfa encurralada, múltiplas posições de metralhadora, Bravo sob fogo pesado de posições elevadas, Charlie
Temos RPGs chegando de 4 direções. A voz de Martinez cortou a estática com crescente desespero. Base, aqui é Viper 7. Estamos cercados e fortemente em desvantagem numérica. A munição está criticamente baixa. Solicitamos evacuação imediata. A resposta destruiu toda a esperança que eles ainda tinham. Viper 7. 7 negativo em apoio aéreo. As condições climáticas impedem operações de helicóptero. Vocês estão por conta própria até o amanhecer. O amanhecer estava a 8 horas de distância. Maya estava sentada com a equipe de comunicações, o fuzil Barrett apoiado sobre os joelhos, ouvindo seus companheiros sendo lentamente dominados por um inimigo que havia planejado esse confronto de forma perfeita. Um soldado sussurrou o que todos pensavam. Não vamos durar 45 minutos contra isso. A matemática era brutal e simples. 24 americanos contra mais de 200 combatentes bem armados e posicionados, que controlavam todas as vantagens. A guerra interna de Maya começou a rugir com uma intensidade que refletia o combate externo. Se obedecesse às ordens, permaneceria na retaguarda, mantendo o contato pelo rádio enquanto via seus companheiros serem eliminados sistematicamente. Se quebrasse o protocolo, poderia tentar alcançar a crista leste que havia identificado durante o planejamento da missão, a posição que fora descartada como taticamente inviável. Mas quebrar as ordens significava arriscar tudo em suas próprias capacidades, capacidades que nunca haviam sido testadas em condições reais de combate. O medo a atingia em ondas. E se errasse tiros cruciais? E se revelasse sua posição para os contra-atiradores inimigos? E se sua tentativa de ajudar acabasse piorando a situação para todos? Mas a raiva forneceu combustível para a coragem. Lembrou-se de cada comentário desdenhoso, cada risada condescendente, cada suposição de que não era capaz de contribuir em operações reais de combate. A voz do avô ecoava através do caos. Quando todos disserem que acabou, nieta, é aí que o teu tiro mais importa. Maya tomou sua decisão com clareza cristalina. Acionou o rádio uma última vez. Comunicações mantendo posição, relatou, sabendo que era uma mentira necessária. Então, agarrou seu fuzil, munição extra e o telêmetro, iniciando a escalada traiçoeira em direção à crista que poderia salvar a vida de seus companheiros. A subida foi exatamente como seus colegas haviam previsto. Íngreme, exposta e brutalmente difícil de atravessar carregando quase 20 quilos de equipamento de atiradora. Rochas afiadas rasgavam suas mãos e joelhos. O vento da montanha carregava os sons do combate que se intensificava no vale abaixo. Cada metro escalado representava uma pergunta que poderia determinar o destino de todos. Estou subindo para a salvação deles, ou apenas adiando o inevitável? Mas Maya havia estudado esse terreno durante o preparo da missão. Conhecia cada formação rochosa, cada rota potencial, cada ângulo que ofereceria a ocultação da observação inimiga. Enquanto escalava, o fogo das armas automáticas continuava ecoando do complexo. Cada rajada significava que seus companheiros ainda estavam vivos, ainda lutando, mas também morrendo um por um à medida que a munição se esgotava e a pressão inimiga aumentava. Maya alcançou a linha da crista justamente quando a voz de Martinez chiou em seu fone. Todas as unidades, preparem-se para posições defensivas finais. Estamos quase sem opções. Ela se acomodou em posição de tiro deitada entre os blocos de granito. Seu fuzil Barrett firme no bipé. Através da mira telescópica, o complexo se estendia abaixo como um tabuleiro de xadrez mortal, onde seus companheiros estavam presos em um jogo impossível. Podia ver cada posição inimiga, cada clarão de disparo, cada vantagem tática que os insurgentes haviam estabelecido com planejamento cuidadoso. Mas também podia ver outra coisa, oportunidades que, da perspectiva ao nível do solo, eram impossíveis de identificar. Maya Rodrigues havia passado toda a sua carreira militar sendo ignorada e subestimada. Agora, pela primeira vez, ser invisível era exatamente o que a situação exigia. Seu dedo encontrou o gatilho e ela começou a sequência de disparos mais importante de sua vida. 24 vidas dependiam de sua capacidade de entregar fogo preciso
a partir de uma posição que todos haviam considerado taticamente impossível. A crista, que supostamente era difícil demais de alcançar, havia se tornado o único lugar onde a vitória era remotamente possível. Maia sussurrou a mesma oração que seu avô lhe se ensinara antes de cada caçada. Faça valer. Então começou a mudar sistematicamente o curso de uma batalha que todos já tinham dado como perdida. Martinez estava prestes a alcançar o rádio para iniciar negociações de rendição, quando o impossível aconteceu. Crack! Um único disparo ecoou pelo vale vindo do alto de sua posição. A metralhadora pesada que vinha destruindo seu perímetro defensivo silenciou instantaneamente. Todos os seals no vale congelaram em descrença atônita. Quem diabos atirou? Exigiu Martinez, girando para identificar a fonte da salvação que não poderia existir. Antes que alguém respondesse, outro disparo soou, depois outro. Mas o mais incrível não era sua precisão. Era o posicionamento. Maia havia escalado praticamente um penhasco vertical no escuro, carregando equipamento pesado de atiradora e estabelecido uma posição de tiro que oferecia linhas de visão claras para ameaças invisíveis ao nível do chão. Martinez observava através de sua própria mira. Enquanto Maia mudava de posição entre os disparos, nunca atirando do mesmo lugar duas vezes, nunca dando aos contra-atiradores inimigos a chance de localizá-la e neutralizá-la. Ela se movia por aquele terreno rochoso como se tivesse nascido ali, usando sombras e formações de pedra para se ocultar de maneiras que pareciam quase sobrenaturais. Sua voz surgiu pelo rádio com profissionalismo calmo, que contrastava fortemente com o caos ao redor. Guardian Overwatch para Viper 7. Avancem para Nordeste em direção ao complexo. Eu darei cobertura. Martinez percebeu que estava testemunhando algo que seria estudado em academias militares por décadas. Uma única operadora mudando o desfecho de todo um combate através da aplicação perfeita de habilidades de atiradora sob pressão extrema. A maré da batalha virava a cada disparo de Maia. Combatentes inimigos que estavam confiantes em sua esmagadora vantagem numérica começaram a recuar para posições mais defensáveis. O ataque coordenado que havia aprisionado os americanos dissolveu-se em uma resistência confusa e fragmentada, à medida que pessoal-chave desaparecia um por um. A eliminação metódica de alvos de alto valor por parte de Maia estava quebrando a espinha dorsal de todo o plano tático inimigo. Mas ela ainda não havia terminado. Pela mira, Maia identificou o alvo máximo. Martinez assistiu pelos binóculos quando o comandante inimigo caiu instantaneamente, seu rádio espalhando-se pelas rochas. Os combatentes restantes, ao verem seu líder abatido por uma atiradora invisível que podia alcançá-los de distâncias impossíveis, iniciaram uma retirada em pânico pelas montanhas ao redor. Em minutos, o vale caiu em silêncio absoluto, exceto pelo vento assobiando através das estruturas destruídas. Maia Rodrigues acabara de salvar 24 vidas com menos de 31 disparos cuidadosamente colocados, feitos a partir de uma posição que todos tinham descartado como taticamente impossível. Quando os helicópteros de extração finalmente chegaram ao amanhecer, Martinez não conseguia parar de encarar a crista oriental, de onde surgira a salvação deles. A mulher que haviam subestimado por meses acabara de demonstrar habilidades de atiradora dignas de lenda militar. Mas, mais importante ainda, ela lhes mostrara que suas suposições sobre possibilidades táticas estavam tão erradas quanto suas suposições sobre capacidades pessoais. Maia Rodrigues embarcou no helicóptero sem alarde. Seu equipamento estava seguro, sua postura profissionalmente calma como sempre. Mas Martinez notou algo diferente em seus olhos. A dúvida tinha desaparecido, substituída por uma confiança silenciosa que vinha de ter provado a si mesma quando a prova importava mais. O amanhecer rompeu sobre as montanhas quando os helicópteros pousaram na base avançada Alfa. Maia Rodrigues pisou na zona de pouso, seu uniforme ainda marcado pela sujeira da montanha e pelo sangue seco da escalada rochosa. O fuzil Barrett pendia de seu ombro, como uma extensão de si mesma. A notícia do resgate milagroso já havia se espalhado pelos canais de comunicação militar na velocidade em que histórias extraordinárias sempre viajam entre profissionais que entendem sua importância.
Militares saíam dos prédios do complexo, atraídos pelos sussurros de um feito impossível. Uma única atiradora havia salvo toda uma equipe SEAL da aniquilação. Os mesmos soldados que zombavam de seu treinamento de tiro agora permaneciam em silêncio respeitoso. Martinez foi o primeiro a se aproximar, o rosto mostrando uma mistura complexa de gratidão, vergonha e respeito recém-descoberto. Rodrigues, começou ele, e então parou. Como se agradece a alguém por reescrever as leis da possibilidade tática? Maia sustentou o olhar dele com compostura firme. Sargento, disse ele enfim, o que você fez lá em cima eu nunca vi nada parecido. A precisão, o posicionamento, a consciência tática. Ele balançou a cabeça devagar. Nós te devemos tudo. Então o coronel Harrison fez algo que quebrou todas as suposições sobre reconhecimento militar e conquista pessoal. Ele ergueu a mão direita em uma saudação formal impecável. O tipo de reconhecimento reservado a atos de valor extraordinário que transcendem os padrões normais de desempenho. Maia respondeu à saudação com igual precisão. Sua coluna ereta, sua expressão refletindo anos de treinamento e determinação que finalmente haviam encontrado o reconhecimento adequado. Quando ambas as mãos baixaram, o coronel Harrison falou com uma voz que ecoou por todo o complexo silencioso. O que você realizou na última noite será estudado em programas de treinamento de operações especiais dos fuzileiros navais por décadas. 31 mortes confirmadas de inimigos a distâncias superiores a 900 em condições de montanha sob pressão extrema, com 0 baixas amigas. Ele fez uma pausa, deixando que a importância fosse plenamente absorvida. Mais importante ainda, esta operação demonstra que inovação tática e iniciativa pessoal podem superar probabilidades impossíveis quando aplicadas por alguém com treinamento adequado e dedicação absoluta. Maia finalmente falou, sua voz clara e firme. Apenas cumprindo meu dever, senhor. Seguindo o treinamento que recebi e aplicando-o quando as circunstâncias exigiram ação. O coronel Harrison quase sorriu. Uma expressão tão rara que vários presentes se lembrariam daquele momento pelo resto de suas carreiras. Rodrigues. Sua função designada era apoio de comunicações e segurança de retaguarda. O que você fez foi redefinir as possibilidades táticas disponíveis para operações de pequenas unidades. A partir daquele momento, ninguém mais a chamou de Shadow Walker. Maia Rodrigues havia disparado 31 tiros que mudaram tudo.